Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro ao vivo. Esse é o nosso encontro ao vivo número 3. Então hoje eu trago aqui informações importantes do nosso e-book número 3. Também trago para vocês, lembretes importantes sobre as atividades, os prazos, que inclusive já estão lá nos avisos, As atividades 1 e 2 estão próximas do vencimento. Temos também aqui informações importantes, sobre orientação de estudos, que sempre eu relembro para vocês, como se organizar brevemente, e na sequência eu já trago para vocês, os tópicos selecionados, tá certo? Vamos lá, então? Então, eu tenho aqui os nossos slides de aula. Deixa eu só buscar aqui, só um instante. Vou parar de compartilhar, porque eu já vou deixar ele aberto para ficar mais tranquilo aqui. Agora sim, eu vou colocar para compartilhar a tela com vocês. Aqui a gente já tem o nosso slide, eu vou colocar a apresentação do início. Só um instante que às vezes aqui dá uma travadinha. Vamos lá. Aqui a tela, deixa eu conferir, está compartilhada, ok. Então, a contabilidade tributária, nossa disciplina, nosso encontro número 3. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, bem-vindo, você que está chegando agora. Fiquem à vontade, para participar do chat sempre, quando quiserem perguntar dúvidas aqui ao vivo. Também podem falar, se quiserem, por meio do áudio, ou se quiserem escrever, fiquem tranquilos, como preferirem, tá? Aqui tem um espaço para vocês falarem comigo ao vivo, então é muito bom esse momento, esse encontro. Então, eu sou o professor Carlos Eduardo, já me apresentei, deixo sempre aqui registrado o meu histórico para vocês me conhecerem, desejando sucesso para vocês. Para esse sucesso, atenção aos prazos das atividades, que estão próximas do vencimento das atividades 1 e 2. Vamos falar da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, vocês estão convidados a participar, sempre por meio de questionários que vão por meio dos avisos. São breves, vocês dão opiniões e também podem escrever sugestões, fiquem à vontade sempre a participar desses questionários, dessas pesquisas que fazem parte da Comissão Própria de Avaliação, tá certo? Plano de ensino também, toda aula eu gosto de reforçar que está disponível esse documento para vocês, lá no nosso ambiente de estudos, ambiente virtual de aprendizagem, lá no Canvas. Também aqui um convite especial, como o nosso fórum de discussão está aberto desde o início da disciplina, trazendo aí uma pergunta bem interessante para vocês, e é interessante que vocês assistam um vídeo sobre o tema que está lá disponível e, ao mesmo tempo, vocês participem, porque cada vez que você escreve, mesmo que não seja avaliativo, e você participa, você interage, você constrói, mais conhecimento, mais experiência, há um crescimento acadêmico, quando você participa nesse tipo de atividade que contribui para a sua aprendizagem. Então, é muito importante, esse espaço democrático de discussão, sempre com um tema bastante interessante, nosso fórum de discussão, tá? Então, aguardo vocês. Lembrando que não é avaliativo, mas ele contribui muito para a sua aprendizagem. Isso que é o mais importante na construção do seu conhecimento, ok? Vamos falar então hoje os tópicos selecionados, contribuições de PIS, PASEP, COFINS. E também nesse e-book ele traz folha de pagamento, tá? São os tópicos do nosso e-book número 3. Então, o que vem à mente, quando você pensa em PIS, COFINS, Talvez você já tenha alguma familiaridade, por causa do dia a dia, Alguns desses tributos, impostos, são conhecidos de vocês, outros não, mas aqui vocês vão se aprofundar nas ideias, nos conceitos, tá certo? Então, primeiramente, pensando no PIS, o que seria o PIS? O PIS, ele está relacionado com a contribuição para um programa de integração social, daí que vem a sigla, o PIS, Programa de Integração Social. E aí você tem, que essa contribuição de cunho social, o que ela faz, Como o próprio nome diz, PIS, Programa de Integração Social, ela tem como objetivo essa contribuição, financiar o programa de seguro-desemprego e de abono salarial para aqueles empregados que recebem até 2 salários mínimos por mês. Tanto que quando tem a liberação do PIS, que a gente ouve, de tempos em tempos, lá o recebimento do PIS para alguns trabalhadores,
Aí você vai consultar se você tem direito, né? Sempre você vai verificar lá que se você não se qualifica, é porque você não está dentro do padrão de até 2 salários mínimos por mês. Acima de 2 salários mínimos por mês, você não recebe, né? O valor que é pago aí como abono salarial, tá? Então, nós temos aqui algumas distinções, né? Sobre a incidência do PIS, né? No caso, né, dos optantes pelo lucro presumido, a incidência do PIS é sobre a receita mensal. Para os optantes do lucro real, a incidência do PIS é sobre o valor adicionado. E a gente tem também, né, aqui a incidência sobre a folha de pagamento em entidades sem fins lucrativos e sobre as receitas e transferências correntes e de capital para o PJ de direito público interno. Então, basicamente, né, a gente tem essas distinções que tem a ver, né, com o regime de tributação da empresa, como também tem a ver aí com ser sem fins lucrativos ou ser PJ de direito público interno, né? Então, é uma contribuição muito importante, ela é uma contribuição aí de cunho social, né, e é muito conhecida, a gente sempre ouve falar na mídia, né, o PIS, quem tem direito do abono, né, as datas, como é feito, de acordo, né, com, às vezes, né, diferentes critérios para você saber sua data, mas também você tem que estar até 2 salários mínimos para poder se enquadrar. A gente tem também o COFINS, né, que seria o significado da sigla COFINS, né, Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social. Ele, na verdade, né, abreviando aqui o COFINS, né, seria uma contribuição para financiamento da Seguridade Social. Aqui, quando a gente descreve, a gente fala o social, né, mas aqui é que o C aqui aparece só de contribuição social, o CO, né, de contribuição social, e aqui o FI seria de financiamento, o FIM, né, e o S aqui representando Seguridade Social. Então, a contribuição social para financiamento da Seguridade Social, abreviado aqui a nossa sigla, né, COFINS, e a incidência também depende aí do regime, né, de tributação escolhido na opção aí da empresa. Os optantes pelo lucro presumido é sobre a receita mensal, os optantes pelo lucro real sobre o valor adicionado. Lembrando, né, que para optar por um sistema de tributação tem os limites, né? Por exemplo, o Simples Nacional, né, tem que ter um faturamento de no máximo até 4.800.000, aí tem as faixas, né? Onde se enquadra cada sistema de tributação na hora de uma empresa poder optar ou não por um determinado regime, né? E é importante conhecer isso, depois é só se inteirar desses limites para entender também que tem alguns critérios, né, dentre outros. Então, aqui a gente tem, falando ainda na forma como incide essa tributação, quando você pensa no lucro presumido, né, e pensando aqui no regime cumulativo, você teria o PIS com uma tributação de 0,65 e o COFINS 3%. No regime não cumulativo, pensando aqui, né, na perspectiva do lucro real, a gente tem também o PIS com 1,65%, né, de alíquota e o COFINS 7,60%, tá? Então, no cumulativo e não cumulativo, o lucro presumido, né, os setores em regime especial, e o lucro real, as empresas optantes, elas podem realizar o aproveitamento de créditos sobre as transações anteriores. Não há aproveitamento de créditos sobre transações anteriores, no caso aqui, no contexto, né, do lucro presumido, né? Então, a gente tem aqui as diferenciações por regime de tributação, e aí a gente também faz essa diferenciação em relação ao regime cumulativo e não cumulativo, para ver quais serão as alíquotas dessas tributações, ok? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do cumulativo já na sequência, para você entender aos poucos e se aprofundando na ideia e entendendo cada vez mais. Mas é assim mesmo, né? A gente conhece um tributo, ele já é familiar, a gente já ouviu falar muito na mídia, mas a gente vai se inteirando sobre as suas alíquotas e depois sobre a forma, né, de organizar os registros contábeis, né?
Então, a tributação do faturamento das empresas pelo PIS/PASEP e pela COFINS pode ser de duas formas. A gente já até comentou um pouquinho na tela anterior, mas aqui a gente tem mais detalhes, né? No regime de incidência acumulativa, as alíquotas são aplicadas ao valor da receita bruta, ajustada por algumas exclusões permitidas na legislação, né? Que estão relacionadas, né? A itens que não se configuram receitas, como devoluções, abatimentos, reversões de provisões. Já no regime de incidência não cumulativa, as alíquotas são aplicadas à receita ajustada na mesma forma da base cumulativa, mas permite-se, olha o detalhe, o que permite-se? Permite-se que o contribuinte reduza o valor da contribuição devida no montante relativo à mesma alíquota aplicada aos valores de compras de bens para revenda, insumos utilizados na produção de produtos, serviços, as despesas e custos com energia elétrica, aluguéis, arrendamento, depreciação, amortização e as condições estabelecidas na legislação. Então, a diferença, vocês perceberam aqui, está nesse detalhe. Permite-se que se reduza o valor devido, né, devida no montante relativo à mesma alíquota aplicada aos valores de compra de bens para revenda e alguns detalhamentos aqui, né, onde se aplica, né, esse tipo de redução, tá? Aí você vai ver no exemplo prático como isso fica mais claro, porque a gente vai fazendo aí o ajuste, né, antes de fazer aí a incidência aí da alíquota, tá? Então, mas aí fica claro nos exemplos, mas eu vou deixar tudo isso registrado aqui para que vocês possam ter familiaridade aí com os impostos, com os tributos. Então, a gente tem também a tributação do faturamento das empresas, né? Aqui pelo PIS/PASEP, né? Então, para a maioria dos casos, o regime de incidência é uma escolha que cabe à própria empresa, condicionada à escolha do regime de tributação. Então, a incidência, a empresa pode escolher, mas vai depender de cada regime de tributação, suas especificidades, e a legislação ela estabelece, né, a adoção obrigatória do regime cumulativo para alguns setores, né? Da atividade econômica, alguns produtos, como também para algumas receitas em especial. Então, também tem que conhecer mais da tributação para entender os casos específicos. Mas, em geral, as empresas elas podem, né, escolher, né, e a própria empresa ela pode ter a escolha, a opção, mas vai depender também do regime de tributação que ela está inserida, né, para ter as suas especificidades atendidas. Então, a base do cálculo, então você vai sempre, aí vai fazer uma exclusão na base do cálculo de vendas canceladas, devoluções de clientes, descontos incondicionais concedidos, IPI, ICMS por substituição tributária, que já estudamos um pouco, né, na aula anterior. No exemplo também aqui vai deixar bem claro para vocês, mas a ideia vai ser essa, né, o valor cobrado do cliente. Aqui pode excluir, né, subtrai o IPI, pode excluir ICMS por substituição tributária, então subtrai também, você chega na receita bruta, e aí você também subtrai vendas canceladas, devoluções, descontos, e aí você chega à base do cálculo. Então, mais uma vez eu repito, né, aqui é para deixar um roteiro para vocês, né, para ficar bem claro, mas depois desse roteiro, para a base do cálculo, né, do tributo, a gente precisa ver o exemplo, eu vou trazer o exemplo na sequência. Vamos lá? Então, aqui, só para reforçar, então, a base do cálculo, aqui pensando no PIS 0,65 e no COFINS 3%. Então, a gente tem aqui, nesse exemplo para vocês, ó, vendas de mercadorias, 300 mil reais. Nós tivemos devoluções, subtrai 50 mil. Então, quais foram as vendas líquidas, né? 250 mil. Mas você também teve aqui vendas de serviços, 50 mil. Então, qual foi a receita bruta? 300 mil. Aí você faz aí o cálculo de 0,65%, que é aqui a alíquota do PIS, sobre os 300 mil, 1.950, e a do COFINS, 3% sobre os 300 mil, você chega no 9 mil, tá? Então, aqui um exemplo, né, de como você já faz aí,
né, as subtrações necessárias, no caso aqui as devoluções, na base do cálculo, tá? Para você chegar na base do cálculo, para você poder fazer aí, né, o cálculo com as alíquotas devidas. Então, aqui, seguindo, né, nossos exemplos, que é sempre muito bom deixar esses exemplos registrados para vocês aqui, nos slides também ficarão disponíveis, né? Quando você pensa em aquisições de produtos para revenda, né, IPI não recuperável, então vamos pensar aqui no seguinte cenário: uma empresa comercial, compra de produtos, mercadoria para revenda, o valor R$ 10.000, o valor do IPI não recuperável R$ 500, o valor total da nota fiscal 10.500, o valor do ICMS destacado na nota fiscal 1.700. Agora sim a gente pega o valor do PIS a ser descontado, aí você vai pegar 10.500, vai calcular a alíquota de 1,65, vai achar o R$ 173,25 e o COFINS com a alíquota aqui de 7,6%. E a gente chegou nos R$ 798, né? Tem que sempre prestar atenção às diferenças, né, que nós comentamos nos slides anteriores, né, dos casos aí cumulativos e não cumulativos, né? Que a gente usou as alíquotas de 1,65 e 7,6, ó, voltando aqui para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. 1,65, né? E a gente tem aqui a alíquota de 7,60, é para o regime não cumulativo, tá certo? Então, a gente tem aqui, voltando para o nosso exemplo, foram as alíquotas que incidiram nesse exemplo, ok? Vamos lá, então. PIS e COFINS, mas agora pensando, né, nas contas, como que você vai fazer a distribuição desse mesmo exemplo que a gente acabou de fazer o cálculo, né, da tributação, e como que você vai pensar aí na distribuição pelas contas contábeis, né, os registros, né, dessas contas. Então, você vai fazer um crédito na conta fornecedores, passivo circulante de 10.500, que é o valor da nota fiscal. Débito ICMS a recuperar ativo circulante 1.700, débito PIS a recuperar ativo circulante 173,25, o débito também de COFINS a recuperar ativo circulante 798, e aqui também débito produtos, mercadorias, ativos circulantes 7.828,75, ok? Então, a gente tem aqui o nosso registro contábil como vai ser feita a distribuição nas contas, tá? O que entra, como entra aí inicialmente na nota fiscal cheia, na conta fornecedores, e depois a gente tem aí, né, as contas que serão debitadas, né? E aí você tem como vai ficar o registro contábil completo dessa operação. Aqui anteriormente era só o cálculo do imposto e aqui já é o nosso registro contábil. A gente também pode, né, agora ver como que fica, né, a distribuição de todo esse registro aí nas contas, né, mostrando por meio dos razonetes. Então, a gente tem aqui, né, o débito de 7.828,75, né, aqui o débito, na conta produtos e mercadorias, ativo circulante, depois você tem ativo circulante ICMS a recuperar, débito 1.700, ativo circulante PIS a recuperar, débito 175,25, ativo circulante COFINS a recuperar, débito 798, e passivo circulante fornecedores, né, crédito de 10.500. Então, se você não tem a familiaridade com os razonetes, desde outras disciplinas que vocês estudaram especificamente os razonetes, né, e estudaram aí a distribuição pelas contas, né, em que tipos de contas vocês precisam colocar cada informação, é importante fazer uma revisão, né, repassar, para que vocês criem familiaridade, porque isso vai, né, caminhar junto com vocês em todos os registros contábeis, né, para você ter clareza aí de como estão sendo feitas todo o processo de contabilização, como está sendo feito, né?
Agora, a gente tem aqui nesse exemplo, ó, no mês 12, 2000x2, foram efetuadas as operações relacionadas a seguir. Pede-se efetuar a contabilização, venda a prazo, mercadorias, 18% SMS, 1,65 PIS, COFINS 7,6 no valor de 220 mil. Então, inicialmente, né, a gente vai colocar aqui, como é a venda a prazo, vamos colocar aqui o débito inicial, né, de 220 mil na conta clientes, ativo circulante. Vamos colocar o crédito, receita de vendas, na conta de resultados. Depois o débito das despesas com SMS, vendas, 39.600, que são os 18%, né, de 220 mil. Crédito SMS a recolher, 39.600 passivo circulante. Despesas com PIS, né, vendas, 3.630, que já está tudo mostrado para vocês como que foi o cálculo, né? No caso aqui, 1,65% de 220 mil. Depois você tem aqui o crédito também PIS a recolher 3.630, passivo circulante. Débito de despesas com COFINS, sem vendas aqui, no caso, débito com COFINS 16.720, como que foi calculado? 7,6 foi a alíquota, né, sobre 220 mil. E crédito COFINS a recolher, 16.720 passivo circulante. Então, aqui a gente tem o quê? O detalhamento da distribuição nas contas, mas a gente também faz, né, esse trabalho ele pode ser feito também mostrando nos razonetes. Aqui nesse slide terminou que não mostrou, mas aqui você tem como que acontece, né, toda a distribuição, conta clientes, conta resultados, todas as contas da distribuição, como vai ficar, né, para que você tenha aí o registro da contabilização completo, para que você entenda aí, né, a distribuição desses impostos, desses tributos. Então, agora, compra a prazo de mercadorias, né, SMS 18%, PIS 1,65%, COFINS 7,6%, no valor de 130 mil. Então, entra aqui na conta fornecedores crédito 130 mil passivo circulante, débito de estoque 94.575, né? Para você entender aqui, né, o valor de onde surgiu, tem aqui já a subtração para você, né, o valor de 130 mil, já tirando aqui o PIS a recuperar, né, o COFINS, e já aqui também o SMS, para você entender o valor que entrou aqui no estoque, tá certo? Depois aqui os débitos, né, PIS a recuperar, o COFINS a recuperar e o SMS a recuperar, todos os ativos circulantes. Então, temos aqui as nossas distribuições por contas, né, desde a conta fornecedores até todas as demais contas, para que vocês percebam aí como que faz todo o processo de contabilização desses impostos. Outro exemplo aqui, devolução de compras a prazo, SMS 18%, PIS 1,65%, COFINS 7,6%, no valor de 30 mil. 30 mil vai entrar na conta fornecedores, passivo circulante. O estoque, né, ativo circulante, você tem aqui 21.825, já foram deduzidos os impostos, né? Então, só entra no estoque a diferença já tirando os impostos do valor bruto original. Depois o SMS recuperar, 5.400, já tendo feito aí o cálculo com a devida alíquota, o PIS a recuperar 495 e COFINS a recuperar 2.280. Então, mais uma vez aqui deixo todos os registros contábeis para consulta, para que vocês possam compreender como que faz, né, o processo. Mais um exemplo, para deixar bem claro para vocês o passo a passo. Devolução de vendas a prazo, SMS 18%, PIS 1,65%, COFINS 7,6%, no valor de 20 mil. Então, inicialmente, na conta clientes, 20 mil ativos circulantes, crédito, devolução de vendas, 20 mil na conta de resultados, porque a gente está falando de uma operação de devolução de vendas, tá certo? E a gente tem aqui
na conta despesas, né, com PIS sobre as vendas, aí uma conta de resultado, né, aqui, 330, o crédito, o débito aqui, o PIS sobre as vendas a pagar, passivo circulante 330, crédito, despesas com COFINS sobre as vendas, conta de resultado 1.520, COFINS sobre as vendas a pagar, passivo circulante 1.520, mais um débito, despesas com ICMS sobre as vendas, uma conta de resultado 3.600, e aí você tem também o débito ICMS sobre as vendas a pagar, passivo circulante 3.600. Então, aqui vocês vão notando os diferenciais. No caso, uma operação de devolução de vendas, né? Então, entrou aqui a devolução de vendas, né? Na conta de resultados. A gente tem aqui mais um exemplo. Em janeiro de 2000x1, uma determinada entidade efetuou uma venda a prazo de mercadorias no valor de 250 mil. Aqui está com todas as alíquotas para fazer o cálculo dos impostos, ICMS, PIS e COFINS. E aqui a contabilização, né, e os lançamentos nos razonetes. Então, aqui a gente vai mostrar nos razonetes, ó. Na conta clientes, o débito, ativo circulante, aqui o valor total, 250 mil. O crédito, receita de vendas na conta resultado. Débito, despesas com ICMS. Aqui, 45 mil na conta de resultados. ICMS a recolher, 45 mil. Passivo circulante, aqui o crédito. Outro débito aqui, despesas com PIS. 1.625 que entra na conta de resultado, o PIS a recolher, 1.625 passivo circulante, despesas com COFINS, 7.500, conta de resultados, e COFINS a recolher, 7.500 passivo circulante também aqui, um outro crédito, né? Então, temos os débitos e os créditos nas suas devidas contas, começando com a conta cliente na conta de resultado, e depois você vê nos razonetes para você entender aí de uma maneira mais clara aí a representação de todo o processo de contabilização. Então, você tem aqui tudo que a gente viu anteriormente, só que com os razonetes, né? Conta clientes, o valor cheio é 250 mil aqui, o débito, conta de resultado, 250 mil créditos, outra conta de resultados, né? Despesas com ICMS, passivo circulante ICMS a recolher, aqui o crédito 45 mil, conta de resultado. Aqui você tem, né, o 1.625, né, o PIS, e depois a conta de resultado, passivo circulante PIS a recolher, aqui é o crédito, né, depois você tem COFINS, conta de resultado, o débito de 7.500, e COFINS a recolher, passivo circulante, o crédito. Então, nos razonetes, para vocês depois, né, verem claramente todo o processo de contabilização desses impostos, tá? Mas é importante que vocês revejam, né, como que faz a distribuição pelas contas aí, no registro contábil completo, desde as contas aí, as contas iniciais, seja de contas clientes, conta fornecedores, conta banco, até as contas de resultados, as devidas contas aí, todo o processo de distribuição, entendendo aí a questão de como cada uma entra como débito ou crédito e checando, né, o equilíbrio aí desses valores, batendo aí que todos os valores, todos os impostos foram registrados aí contabilmente também, não somente o seu cálculo, né, para o pagamento, mas o registro contábil adequadamente na devida conta. Então, pessoal, esses exemplos que eu trouxe para vocês hoje, né? Então, mas eu abro aqui sempre um espaço no nosso final de aula para que vocês possam fazer perguntas. Então, eu estou aberto, né? Qualquer dúvida vocês podem agora deixar aqui ao vivo, ou vocês podem também fazer as perguntas, né? Pelo nosso fórum de dúvidas, caixa de entrada. Lembrando que as atividades 1 e 2 estão próximas do vencimento, eu mandei aviso para vocês, fiquem atentos aos avisos, creio que a maioria de vocês talvez recebam esses avisos também nos e-mails, mas de qualquer forma abram sempre, né, a plataforma Canvas para verificar os avisos da disciplina, para que vocês nunca percam, né, um aviso importante e consigam manter aí o fluxo da disciplina adequadamente, tá certo? E aguardo aí vocês, a participação sempre que possível, na aula ao vivo, quando não é possível também, assistindo a gravação, vocês também vão poder pegar os exemplos, pegar as informações para estudar, para se debruçar,
E também os slides eu vou deixar já logo na sequência para vocês lá nos materiais complementares. Na sequência, quando acabar a gravação dessa aula, eu também já disponibilizo aí o link para que vocês possam acessar tranquilamente e seguir com os estudos de vocês. Então, desejo sucesso para vocês, ótimos estudos, e qualquer dúvida, estou sempre à disposição nos canais lá, Fórum de Dúvidas e o Fale com o Professor, a caixa de entrada, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.